Minha sogra fez uma promessa que se eu não engravidasse, ela largaria a religião. Tudo começou num domingo quente, daqueles que a gente se arrepende até de respirar porque o ar vem fervendo. Estava eu lá, plena, de shortinho e camiseta, pronta para comer um bolo de fralda no chá de bebê da prima do meu marido. Detalhe: a prima engravidou 2 meses depois de casar. Eu e o Fernando já tínhamos 3 anos de casados e nenhum bebê a caminho. Nunca foi uma urgência pra gente, sabe? A vida estava boa, estável, tranquila, até minha sogra, a dona Cidinha, decidir que ser avó era a nova missão divina dela. Ela começou com os comentários sutis, tipo: nossa, aquele bebê parece tanto com o pai. Imagina se vocês tivessem um, hein? E eu sonho com o netinho toda semana, sabia? Até aí, eu sorria e fingia costume. Só que nesse chá de bebê, ela veio com um nível novo de surto. Na hora de entregar o presente, ela fez questão de pegar o microfone e soltar: tomara que a próxima festinha seja da minha nora, né? Já pedi até pra Deus me mostrar esse milagre. E aí ela virou pra mim, na frente de umas 60 pessoas, e mandou: você tem que dar um jeito, filha. Tô fazendo promessa. Gente, eu gelei. O povo tudo olhando, rindo sem graça. Fernando deu um sorriso de pânico, tipo aquele emoji que tá suando. E eu? Tentei me enfiar dentro de um pacote de fralda Pampers, se possível. Achei que era brincadeira, que ia morrer ali mesmo de vergonha. Mas não. No caminho de volta, dentro do carro, ela começou a falar que estava rezando todo dia e que, se eu não engravidasse até o fim do ano, ela ia largar a igreja. Sim, você leu certo. Largar a igreja. Pra que rezar por uma coisa que nunca vem? Disse ela, como se eu fosse uma impressora fora do ar. Eu só conseguia olhar pro Fernando, esperando ele dizer alguma coisa, se posicionar, virar homem, né? E ele, mexendo no rádio, mudando da nativa pra jovem pan como se isso fosse resolver. Aquilo me deu um ranço que nem o Espírito Santo ia tirar. Foi nesse momento que percebi: Dona Cidinha não ia descansar enquanto não tivesse uma criança correndo pelada pela casa dela, com a minha cara. E pior, se ela tivesse que colocar Deus na parada, ela ia colocar sem dó. E essa foi só a introdução do caos que estava por vir, porque o pior ainda estava só começando. Depois daquela ameaça espiritual no carro, eu achei que a Dona Cidinha ia deixar a poeira baixar. Que nada. Na semana seguinte, ela apareceu lá em casa com uma sacola cheia de coisas: chá de folha de amora, garrafada de não sei o quê, e uma Bíblia toda marcada em versículos sobre fertilidade. Disse que tinha conversado com a vizinha da irmã dela, uma tal de Dona Zuleide, que conseguiu engravidar aos 45 depois de tomar chá de inhame por 3 luas cheias. E lá foi ela despejando tudo em cima da mesa da minha cozinha, como se eu fosse um projeto de estufa. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ela me olhou nos olhos e disse que ia começar uma novena da fertilidade. Não satisfeita, me incluiu num grupo de WhatsApp chamado Projeto Samuelzinho, onde só tinha ela, 3 amigas do terço e uma mulher de Manaus que jurava ter engravidado depois de comer 3 caroços de abacate por dia. Toda manhã ela mandava uma oração, seguida de uma receita natural para aquecer o útero. Parecia que eu estava numa seita. E o Fernando, passando pano. Literalmente. Enquanto eu lia as mensagens absurdas do grupo, ele estava no chão da sala passando pano como se isso fosse lavar a culpa dele por ter uma mãe completamente surtada. Mas eu tentei manter a paz. Fingi que estava tomando chás, disse que ia pensar com carinho, tudo para ver se ela sossegava. Só que Dona Cidinha é daquelas que não sossegam nem depois do amém. No domingo seguinte, fomos almoçar na casa dela e, no meio da lasanha, ela me serviu um suco meio esverdeado. Perguntei o que era. Ela respondeu com a maior naturalidade do mundo: é suco de inhame cru com mel. Refresca e fertiliza ao mesmo tempo. Quase vomitei só com o cheiro. E pior, quando falei que preferia água, ela fez cara de funeral e soltou: assim você nunca vai engravidar. Até as plantas precisam de esforço da gente, você sabia? Juro que minha mão coçou para jogar o suco nela, mas me controlei. A gota d'água foi quando, na terça-feira, ela apareceu lá em casa com uma roupinha de bebê. Uma roupinha, sim, gente. Azul, cheia de lacinhos. Comprei só para incentivar. Já tô até imaginando ele usando isso no batizado, ela disse, sorrindo como quem acha que tá ajudando. Eu respirei fundo, fui até o quarto, enfiei a cabeça no travesseiro e gritei. Fernando entrou no quarto depois e disse: amor, ela só quer ser avó, tenta entender o lado dela. E eu pensei: e quem é que entende o meu lado? Que tô virando personagem de profecia religiosa, caçando ovulação como quem caça Pokémon,
Tudo para agradar uma mulher que largaria até a fé se eu não der neto para ela. A situação estava ficando insustentável. Mas o auge ainda nem tinha chegado. Porque ela ia subir mais um degrau nessa escadaria do surto. Se eu achava que suco de inhame e roupinha de bebê comprada por antecipação eram o auge da loucura da dona Cidinha, eu estava redondamente enganada. Porque uma semana depois, numa manhã de quinta-feira, recebo uma notificação no meu celular. Ela tinha me marcado num grupo do Facebook chamado Promessas de Mãe para Netos que ainda não vieram. Juro. Isso existe. E o pior, ela postou uma foto nossa, minha e do Fernando, com a legenda: orando por esse casal abençoado que ainda não teve seu milagre. Que venha logo o Samuelzinho. Eu não sabia se ria ou se chorava. E quando fui comentar, antes que eu pudesse escrever qualquer coisa, uma tal de irmã Cleusinete comentou: a senhora é uma guerreira, irmã Cidinha. Já pensou em fazer a romaria de Aparecida com eles? Dizem que funciona. Adivinha o que aconteceu no sábado? Sim. Dona Cidinha me liga dizendo que já comprou as passagens para a romaria. 3 dias de viagem, com pouso em alojamento da paróquia e caminhada até o santuário. Eu, que sou alérgica a mosquito e a mato seco, sendo arrastada para uma penitência que nem fui eu quem prometeu. Disse pro Fernando: amor, você vai explicar para sua mãe que isso é um absurdo, né? E ele: mas e se for bom? Vai que ajuda a gente mesmo. Eu quase mordi o braço dele. Expliquei, com toda a paciência que me restava, que nosso útero, no caso, o meu útero, não era assunto de romaria, de promessa nem de corrente de oração alheia. E que se era para andar quilômetros atrás de milagre, era melhor ela pedir pelo fim da seca no Nordeste, não por uma gravidez que eu nem tinha certeza se queria agora. Mas a mulher estava decidida. Passou o fim de semana me mandando vídeos da peregrinação, testemunhos de gente que engravidou depois de acender vela no morro, e áudios dizendo que Deus já tinha falado com ela. Sim, ela disse isso. Deus me revelou em sonho que você vai gerar gêmeos. Um menino e uma menina. Eu vi os nomes, Samuel e Esther. Eu fiquei em choque. Porque além de pressionada, agora eu estava com o nome de bebê escolhido à força. Mas a cereja do bolo veio no culto de domingo, quando ela pediu oração pelos netos espirituais que estão por vir. O pastor orou, a igreja gritou amém, e eu quase fui ungida ali mesmo com óleo de rícino. Quando achei que ia acabar, recebo no grupo da família uma imagem com minha cara e do Fernando, com uma arte horrível cheia de glitter e pombas brancas, dizendo campanha dos 40 dias de clamor pelo positivo da Tati. O nome do grupo, Projeto Samuelzinho, foi renomeado para Vem, Samuel. E aí eu entendi, a minha sogra não estava mais só pressionando. Ela estava envolvendo a cidade inteira no parto que nem começou. E o Fernando mandou um kkkkkk, ela é demais no grupo. Quis matar. Mas me segurei, porque eu sabia que, do jeito que as coisas iam, o próximo passo podia ser ainda mais bizarro. E foi. Depois daquela campanha toda, com direito a grupo no WhatsApp Romaria, eu pensei que não dava mais para piorar. Achava que já tinha visto o suficiente da sogra pressionadora e da pressão familiar absurdamente cômica. Mas me enganei redondamente. Porque Dona Cidinha, que não é de brincadeira, resolveu levar tudo pro próximo nível. Ela virou a líder oficial da campanha do Samuelzinho da paróquia. Isso mesmo, ela organizou encontros semanais na igreja, com cartazes, promessas, oração em grupo e até rifas para arrecadar dinheiro para um banner gigante escrito Esperando Samuel. Eu até tentei explicar que não precisava de banner, que o Fernando e eu ainda estávamos planejando as coisas no nosso tempo, mas não teve jeito. Dona Cidinha já tinha mobilizado metade da comunidade, a rádio local e até o padre Joaquim, que começou a dar sermão no domingo falando da importância da família e dos milagres de Deus. Eu, claro, estava no meio do coral, morrendo de vergonha e querendo o chão abrir e me engolir. O pior é que o padre, coitado, estava genuinamente animado com a campanha. Ele usava frases tipo: a fé move montanhas e milagres acontecem a quem espera com o coração aberto. Tudo lindo, né? Só que eu sentia que estava virando personagem de novela mexicana, aquela que a sogra doida usa para fazer drama e controle emocional. Naquele mês, as reuniões da campanha aumentaram. Tinha até grupo no WhatsApp da igreja para compartilhar testemunhos, receitas para fertilidade, horários de missas especiais, tudo com a tag #VemSamuel. Eu já estava quase fugindo de casa só para evitar essas mensagens, que não paravam de chegar. E o Fernando? Bem, ele participava de tudo, mais para acalmar a mãe do que por convicção, mas eu juro que tinha hora que ele parecia até animado.
Até que numa dessas reuniões, numa noite de sexta-feira, eu cheguei lá pensando que ia ser rápido, só uma oração e cada um ia para casa. Que nada. Dona Cidinha, com o microfone na mão, chamou todo mundo para uma oração especial e, no meio do culto, puxou um discurso que mais parecia um programa político. Amados, precisamos mostrar ao nosso casal que a fé não falha. Vamos juntos, cada um fazendo sua parte para que o milagre aconteça. Eu quase desmaiei. Sabe quando você percebe que virou assunto da cidade? Foi naquele momento. Teve gente da vizinhança que nunca tinha entrado numa igreja na vida mandando mensagem para mim, perguntando: e aí, já tem notícia boa do bebê? E eu, tentando ser simpática, sorridente e esconder a vontade de dar uma de sumida no mapa. Foi aí que pensei: essa campanha só vai acabar quando eu aparecer grávida ou quando a igreja acabar. E a promessa da sogra? Ah, essa continuava firme e forte na cabeça dela. Se não rolasse bebê até o fim do ano, ela largava a igreja. Ou, como ela mesma dizia, eu vou testar minha fé de verdade e dar um tempo das promessas se não tiver sinal de neném. Só que a pressão, a campanha, as reuniões e as orações não foram o fim da história. Porque teve uma reviravolta que ninguém esperava e que deixou todo mundo, incluindo o padre, de queixo caído. Se eu já estava no limite com a campanha do Samuelzinho, imagina quando a bomba caiu na missa de domingo. Tudo começou quando a dona Cidinha, empolgadíssima como sempre, resolveu fazer um depoimento público no altar. E claro, eu fui pega de surpresa, sem chance de recuar. Com aquele microfone na mão, ela contou para todo mundo que a neta da dona Maria, a vizinha lá da esquina, tinha engravidado depois de fazer a novena da fertilidade que ela mesma tinha criado. Eu creio que o mesmo milagre vai acontecer com essa família abençoada que está precisando muito, ela disse, apontando para mim e pro Fernando. Foi quando a igreja inteira começou a cochichar, e os olhares passaram de curiosos para de expectativa, e, para falar a verdade, um pouco de pena da minha cara de socorro, me tirem daqui. Mas o que eu não esperava era o que o tio Joaquim, que ajudava a cuidar da igreja, cochichou para mim no banco ao lado. Sabe, todo mundo aqui tá achando que essa campanha já virou circo. Tá todo mundo comentando, inclusive lá na padaria. Eu congelei na hora. Porque o pior não era só virar piada, mas ver que a fofoca estava chegando aonde eu menos queria. Daí começaram as provocações disfarçadas de só pergunto: e aí, já vai sair a notícia do Samuelzinho ou vamos ter que fazer outra novena? Vai precisar da ajuda do padre para desatar esse nó? A fé que move montanhas, mas o relógio não espera. E claro, tudo isso chegando no grupo da família, nos grupos da igreja, na fila do mercado, até no grupo do condomínio. Eu comecei a achar que, se tivesse um grupo da vizinhança chamado Pressão por Netos, eu estava lá em primeiro lugar. Até que, numa dessas conversas constrangedoras, eu ouvi algo que fez meu estômago embrulhar. Uma vizinha disse que a sogra andava dizendo que, se eu não engravidasse logo, ela ia mesmo largar a igreja. Não que isso fosse algo ruim, juro que achei engraçado a ideia da sogra abandonando a religião, só que o tom dela não era brincadeira. Ela falava sério, que estava disposta a testar a fé dela mesma, que não ia continuar no meio dessa espera que não termina. Eu fiquei na dúvida se ria ou se chorava. De um lado, pressão religiosa absurda, do outro, uma promessa que parecia mais um ultimato. E no meio disso tudo, eu, tentando não pirar, porque convenhamos, a vida real não é novela, e a gente não pode ser personagem de roteiro que não escreveu. A essa altura, o Fernando já estava quase com cara de quem queria se mudar para outro país, de tanto estresse com a mãe. Eu, sinceramente, só queria uma coisa: que a sogra encontrasse uma nova promessa, de preferência longe da minha casa. Mas como a novela ainda não tinha acabado, veio o capítulo seguinte, que não podia faltar. O momento em que a dona Cidinha tentou convencer o padre a fazer uma bênção especial, e a igreja virou palco de um escândalo que ninguém esqueceu. Depois do depoimento emocionado da sogra na missa e da campanha que já tinha virado assunto até na padaria, eu achava que nada podia piorar, mas eu estava redondamente enganada. Dona Cidinha decidiu que a campanha do Samuelzinho precisava de um evento especial, e assim convocou o padre Joaquim para realizar uma bênção da fertilidade durante o culto de sábado à noite. E claro, me avisou só na manhã do culto, porque deixar a nora preparar o espírito, né? Cheguei na igreja e já vi que a coisa ia pegar fogo. Tinha faixa gigante pendurada no fundo, com direito a glitter dourado e a frase Bênção do Milagre, Projeto Samuelzinho. A igreja estava cheia, metade dos fiéis mais curiosos do que crentes, e a outra metade pronta para ver o circo pegar fogo. O padre, que coitado, estava visivelmente desconfortável, mas tentou manter a pose. Começou o ritual com oração, velas e uma música que parecia trilha sonora de filme dramático. E aí veio a surpresa. Dona Cidinha puxou o microfone e disse que queria falar umas palavras antes da bênção.
Meu coração quase parou. Ela subiu no altar e fez um discurso emocionado, dizendo que estava entregando nas mãos de Deus a esperança de uma nova vida. Não contente, começou a pedir para cada pessoa presente fazer um compromisso de oração e até sugeriu uma vaquinha para comprar enxoval de bebê. O povo começou a aplaudir. Eu estava perto de pedir para alguém me esconder. Até que um sujeito do fundo da igreja, que ninguém conhecia direito, gritou: "E se essa bênção não funcionar, a gente faz outra, né?" Foi o estupim. Um burburinho começou, umas pessoas riram, outras olharam para a cara da dona Cidinha, que ficou vermelha, e o padre teve que intervir rápido para acalmar. Foi aí que o barraco começou. Uma senhora gritou que aquilo era coisa do diabo, outra pediu para respeitar a fé, e um senhor lá do meio da igreja soltou um comentário sarcástico: "Talvez o Samuel já esteja por aí, só não quer aparecer." Eu pensei que ia desmaiar, juro. O culto virou quase uma assembleia geral de condomínio em crise, com gente discutindo sobre fé, pressão familiar e milagres. Saí dali pronta para fazer um retiro espiritual, sozinha, numa ilha deserta. O Fernando, que tinha ido só para acompanhar a mãe, tentou me acalmar dizendo que aquilo tudo era só parte da cultura da cidade pequena e que a gente ia superar. Só que, enquanto isso, a sogra já estava com um novo plano na cabeça, e ele envolvia um tipo de pressão que eu jamais poderia imaginar. Depois do culto barraco batalha espiritual que virou a tal bênção da fertilidade, eu achei que finalmente a coisa ia se acalmar. Que nada. Dona Cidinha, mesmo com toda a confusão, estava mais firme que nunca na promessa. Se até o final do ano não tivesse o Samuelzinho no nosso colo, ela largaria a igreja. Só que, quem conhece sogra sabe, promessa de sogra é como previsão do tempo em cidade pequena. Ninguém acredita, mas todo mundo fica de olho para ver o que vai dar. Então, começou o tal contador regressivo na família. Cada reunião, cada almoço, tinha sempre alguém perguntando: "E aí, quanto falta para a promessa da Cidinha vencer?" A pressão estava tão grande que parecia até que o bebê ia sair por osmose. Eu, entre risadas nervosas e vontade de chorar, só tentava manter o Fernando longe das conversas, porque ele já estava quase comprando passagem para Marte. Aí, surpresa das surpresas, lá pelo meio do ano, quando a tensão parecia que ia explodir, a sogra apareceu numa festa da família com um sorriso estranho e anunciou que ia dar um tempo na promessa. Disse que, na verdade, aquilo tudo tinha sido uma forma de manter a fé dela acesa, e que Deus tinha outros planos, inclusive, que a fé dela não dependia de cumprir promessa, mas de acreditar no amor e no tempo de cada um. A cara da família, mistura de alívio, confusão e mais e a campanha toda. Eu quase não acreditava. Foi como se o mundo tivesse parado por um segundo e a pressão, que tinha virado quase personagem da nossa história, tivesse finalmente saído de cena. A sogra ainda fez questão de dizer que ia continuar firme na igreja, mas que sem essa pressão toda, porque a fé precisa ser livre, não um martírio. Claro que a gente comemorou. Eu respirei fundo, e o Fernando finalmente soltou um sorriso que parecia até de filme. Aí, no maior estilo novela, veio o melhor. Alguns meses depois, a gente descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com festa, mas também com muito humor, porque ninguém esqueceu da campanha, das orações em grupo, das rifas e do barraco na igreja. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que sogra é aquele personagem que faz parte da trama da vida, às vezes dando um plot twist inesperado, mas que, no fim das contas, quer o melhor. E que promessa feita na pressão. Melhor deixar pra lá. Agora, a nossa história segue leve, com risadas, amor e, claro, aquela piadinha interna sobre o projeto Samuelzinho. Se inscreve e ativa o sininho para mais.